Daniel Souza, eu queria trazer como próximo ponto, né, que saltou aos olhos nesse final de semana, a relação entre Estados Unidos e Israel, que estão debatendo quais são as prioridades daqui para frente, né? Depois que se chegou ali a um cessar-fogo, né, entre Israel e o Irã, o que a gente faz daqui para frente? Nesse final de semana agora, o Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, ele teve na sede do Shin Bet. Shin Bet é o sistema de inteligência de Israel. E ele disse que desde que Israel teve aquela altercação com o Irã, muitas oportunidades se abriram para Israel, incluindo o resgate de reféns. Reféns tanto vivos quanto os corpos de reféns que faleceram em Gaza desde 7 de outubro de 2023. Ainda há alguns reféns que estão em Gaza, e esse aqui, portanto, é uma das pressões que há da sociedade israelense, que é para que haja a libertação dos que estão vivos e a repatriação, né, o resgate dos corpos daqueles que faleceram durante o seu cativeiro. Por que isso aqui chamou atenção, Daniel? Porque até agora o Netanyahu ele sempre colocava como objetivo máximo, objetivo primeiro, como grande objetivo israelense em Gaza, a derrota total e completa do Hamas. Precisamos acabar com o Hamas o quanto antes. E nesse final de semana agora, ele deu a entender que a vitória total sobre o Hamas é um dos objetivos, porém que o resgate dos reféns seria um grande objetivo de Israel também. Até agora, Daniel, e a gente falava muito sobre isso aqui, a gente falou muito sobre isso aqui ao longo dos últimos muitos meses, dava de fato a impressão de que Israel considerava que o resgate dos reféns é um dos objetivos aí, mas entra numa lista de outros. O grande objetivo é a derrota 100% do Hamas. Em grande medida, dá a impressão de que o Netanyahu está pivotando um pouco a sua narrativa por conta da pressão de Donald Trump. Donald Trump, a gente já falou sobre isso aqui várias vezes também, é uma impressão que, para mim, a cada dia ela se reforça. Donald Trump, ele quer ser visto como o pacificador do Oriente Médio. O cara que conseguiu algo que Joe Biden não conseguiu. O cara que conseguiu algo que Obama não conseguiu. Prêmio Que é, Nobel da eu vou Paz. em nome da paz. É prêmio Nobel da Paz, eu quero o Nobel da Paz. Obama conseguiu o Nobel da Paz, mas não resolveu o Oriente Médio. Donald Trump quer o prêmio Nobel da Paz por causa do Oriente Médio. Então, a expectativa, Daniel, é que no dia de hoje nós temos uma visita de um representante do governo israelense à Casa Branca, que vai ser o Ron Dermer. Ele vai para a Casa Branca exatamente para negociar, para fazer essa interlocução com o governo americano. E exatamente antecipando essa visita, Donald Trump escreveu lá na Truth, né, que é a rede social dele, tudo em caixa alta, tá? Daquele jeito bem do Trump. Façam o acordo em Gaza. Devolvam os reféns. 3 pontos de exclamação. Então, a pressão que o Trump está fazendo é para resolver a questão dos reféns. Ele considera que, resolvendo a questão dos reféns, você consegue algum tipo de cessar-fogo e, a partir daí, você começa a buscar uma solução. Que solução vai ser essa? A gente não sabe, né, Daniel? A gente já viu que as soluções que o Trump sugere são aquelas de devastar Gaza, tirar tudo de lá, fazer um grande resort, né, fazer com que aquela se torne uma região turística, um negócio completamente viajante, mas aparentemente há uma pressão do governo norte-americano para que a guerra pare. Por quê? Porque ele quer poder ir para a Truth Social, para a rede social dele, para dizer: eu acabei com a crise. Eu resolvi. É exatamente nesse cenário, Daniel, que a gente teve a proposta americana, a nova proposta americana de um cessar-fogo, que foi colocada na mesa pelo representante norte-americano para o Oriente Médio, que é o Steve Witkoff. Esse cara é um cara que aparece sempre, né, quando a gente fala sobre negociações do Oriente Médio, Steve Witkoff. E a proposta norte-americana, portanto, é de um cessar-fogo de 60 dias. Então, a partir do momento que for sacramentado, for fechado, 2 meses, portanto, de cessar-fogo, além de uma troca de 10 reféns vivos e 18 corpos por prisioneiros palestinos. E que ao longo desses 60 dias, com essa entrega de reféns, tanto vivos quanto mortos, nós teríamos a negociação de um acordo definitivo. A posição do Hamas, no entanto, ela continua a mesma. O Hamas insiste que quer o fim permanente da guerra. Eu só negocio se o objetivo for o fim permanente da guerra, algo que Israel até agora não aceitava negociar, porque o ponto de Israel, repito, era o desmantelamento total e completo do Hamas. Então, a indicação que o Netanyahu dá é de que
Beleza, a gente vai fazer então o jogo do Trump. O Trump, ele quer que a gente fale sobre os reféns? Vamos falar sobre reféns. O Trump, aliás, ele inclusive dá o troco para o Netanyahu, né? Olha, se você começa a falar dos reféns aí, eu vou fazer um favor para você. E aí ele disse que o processo de investigação contra o Netanyahu lá de uma investigação criminal, né? O Netanyahu ele tá indiciado, ele está sob investigação por lavagem de dinheiro, por tráfico de influência, por corrupção e tal. O Trump ele foi para a mesma rede social para dizer que isso era uma caça às bruxas, que era um processo absolutamente politicamente motivado, né? Então isso joga a favor do Netanyahu. Agora, enquanto isso também, Daniel, Israel está tacando bomba em Gaza. Então, Israel, essa semana agora, em meio a todos esses cenários, Israel, ao longo dos últimos dias, né, do fim de semana, Israel ordenou, mais uma vez, a evacuação do norte de Gaza. Isso aqui, Daniel, é de uma crueldade horrorosa, né? Porque você fala para pessoas que mal estão tendo onde morar, para que elas saiam, mais uma vez, dos escombros nos quais elas vivem, para irem, sabe-se lá para onde. O que todo mundo está dizendo, a própria ONU está dizendo, não tem nenhum lugar em Gaza que esteja realmente a salvo, mas, de novo, você teve a ordem, né, para que as pessoas evacuem o norte de Gaza, e esse final de semana agora foi de muitas, mas muitas bombas sendo lançadas sobre o norte de Gaza. Então, Daniel, a gente tem um cenário que está se movimentando de forma constante, nada definitivo ainda, mas é importante saber como é que o Israel e os Estados Unidos estão pressionando um ao outro, né, com ações e com falas, para a gente imaginar o que pode sair ao longo dos próximos dias, Daniel.